Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Miriam. A vida, dizem, é feita de escolhas. Eu me lembro de tantas escolhas que fiz ao longo do caminho, mas há momentos em que me pergunto onde exatamente me perdi. Eu, Miriam, uma mulher que sempre teve voz própria, que sempre soube o que queria e que traçava os próprios caminhos, agora parecia existir apenas para manter uma casa em ordem, para dar de mamar a um bebê e para suportar o olhar frio de um homem que, algum dia, eu achei que me amava. As manhãs começaram a me parecer longas, intermináveis, como se eu vivesse cada uma dentro de uma prisão invisível. Acordava antes do sol, puxando cada pedacinho de energia que me restava para cuidar do meu filho. Ele chorava, e eu sabia que apenas eu poderia confortá-lo, mas até esse pequeno vínculo parecia me escapar por entre os dedos. Não que eu o amasse menos, ao contrário, ele era tudo para mim. Mas eu sentia como se estivesse me desfazendo um pouco a cada dia, como se cada minuto gasto cuidando dele, enquanto Carlos dormia ao lado, me sugasse algo vital. Eu já não sabia onde acabava minha identidade e onde começavam as responsabilidades impostas sobre mim. Carlos era uma presença sólida, quase autoritária, mas vazia. Ele acordava tarde, com a desculpa de que precisava descansar para o trabalho, enquanto eu já havia passado horas entre fraldas, mamadeiras e cansaço. Quando finalmente ele se levantava, a expressão de indiferença no rosto me lembrava que, para ele, eu não era mais Miriam, sua esposa, uma mulher que ele deveria amar e respeitar. Eu era apenas alguém para ocupar um espaço específico e preencher uma função. E, para Carlos, eu não cumpri essa função como ele queria. Eu nunca era boa o bastante, nunca silencioso o bastante, nunca disposto o suficiente. Era como se ele tivesse um manual invisível de como uma esposa e mãe deveria ser, e eu nunca alcançava as expectativas invisíveis dele. A indiferença de Carlos era afiada, cortante, mais dolorosa do que qualquer palavra poderia ser. Se ele gritasse, se dissesse em alto e bom som que me desprezava, talvez fosse mais fácil de suportar. Mas ele não dizia nada. Ao invés disso, olhava para mim como se eu não estivesse ali. Quando ele passava por mim na casa, desviava o olhar, como se eu fosse invisível. Era como se eu fosse um fantasma, um ser que ele mal reconhecia. E, naqueles momentos, eu me questionava. Onde estava o homem com quem casei? Aquele que jurou, com olhos sinceros, que estaríamos juntos para sempre? Será que ele desapareceu ou será que ele nunca existiu e eu estava apenas enxergando o que queria? Enquanto isso, minha relação com a mãe dele era um campo minado. Ela aparecia sempre, com visitas que pareciam inocentes, mas que sempre carregavam uma agenda oculta. Ela vinha com seu sorriso discreto e suas frases cortantes, disfarçadas de conselhos. Ah, como ela se fazia de preocupada! Me dizia que estava ali só para ajudar, que queria me ver bem, mas em cada frase ela deixava claro que, para ela, eu nunca seria o suficiente para Carlos, que eu não era digna de criar o filho dela. Na minha época, as mulheres sabiam o seu lugar. Ela dizia, enquanto seus olhos me mediam, como se estivessem conferindo se eu cabia no molde que ela tinha em mente. Eu sabia o que estava implícito ali. Era como se minha vida, minha identidade, não passasse de um fardo, algo que deveria ser apagado para dar lugar a um modelo que ela mesma provara. Ela queria que eu fosse alguém sem voz, submissa e obediente, pronta para cumprir qualquer capricho de Carlos e das suas vontades. Mas o pior não eram as visitas em si, e sim o impacto delas em Carlos. Eu podia ver o quanto ela me influenciava, o quanto aquelas palavras sussurradas entre os dois o afastavam ainda mais de mim. Carlos parecia se alimentar do desprezo dela por mim. Eles trocavam olhares, riam de coisas que eu não ouvia, e aos poucos, ele se tornava uma versão distorcida de si mesmo. Ele se tornava mais frio, mais rígido, mais distante. E, toda vez que ela ia embora, Carlos me tratava pior, como se eu fosse a origem de todos os problemas que ele mal conseguia nomear. Os dias viraram semanas, e eu estava exausta. Cuidar de um bebê sem apoio já é difícil, mas fazê-lo enquanto lida com desprezo e indiferença é como carregar uma montanha. Carlos se recusava a ajudar, ele se recusava a entender.
E, de alguma forma, ele acreditava que a única que deveria mudar era eu. Houve uma noite que pareceu ser o ponto de ruptura. Eu estava exausta, com meu filho nos braços, ele chorava e eu não conseguia acalmá-lo. Minhas pernas tremiam de tanto cansaço, minha cabeça latejava e minha visão começava a ficar embaçada. Eu só queria um momento de alívio, alguém que me segurasse, alguém que dissesse que tudo ficaria bem. Virei para Carlos, que estava deitado, completamente alheio ao que acontecia ao redor. Carlos, eu preciso de ajuda. Murmurei, esperando qualquer sinal de empatia. Ele suspirou, como se eu tivesse acabado de fazer o pedido mais absurdo do mundo. Virou-se na cama e murmurou, você sabe que eu preciso dormir bem. Amanhã tem um dia cheio. A raiva e a frustração foram como ondas, ondas que me envolveram e ameaçaram me afogar. Aquele homem que jurara ser meu parceiro, meu apoio, agora me olhava como se eu fosse uma inconveniência, um problema a ser ignorado. E ali, no meio daquela escuridão, com meu bebê ainda chorando, eu percebi que estava sozinha. Completamente sozinha. Eu não poderia contar com ele, ele se recusava a ser o marido que prometera ser. Eu olhei para meu filho, e algo dentro de mim despertou. Eu sabia que não podia mais aceitar aquele tratamento, não poderia continuar apagando minha própria luz para manter Carlos confortável em sua escuridão. Talvez, eu pensava, eu estivesse errado em esperar que ele mudasse, que ele finalmente enxergasse o que estava perdendo. Mas não me permiti sofrer mais. Eu segurei meu filho com ainda mais força e sussurrei para ele, como se ele pudesse entender. Mamãe vai te proteger. Mamãe vai te dar tudo o que você precisa. Eu não sabia como, mas algo em mim estava decidido. O tempo continuava seu curso, mas cada dia parecia uma tortura prolongada, uma sequência interminável de momentos que me empurravam para um abismo cada vez mais profundo. Carlos estava cada vez mais exigente, cada vez mais frio. Naqueles dias, tudo o que ele fazia parecia carregado de uma intenção silenciosa de me reduzir, de me mostrar que, na nossa casa, minha casa, eu não passava de alguém a serviço dele e das suas vontades. Eu não sabia ao certo quando a transformação começou, quando aquele olhar de superioridade tomou lugar do sorriso gentil do homem com quem me casei. Talvez eu tenha ignorado os primeiros sinais, preferindo acreditar que eles eram apenas momentos de estresse ou distração. Mas agora, cada exigência, cada comentário cortante que ele deixava escapar parecia um lembrete de que eu já não era importante, que ele não me via mais como a mulher ao seu lado, e sim como alguém que deveria se curvar a cada desejo dele e da sua mãe. Um dia em particular ficou marcado em minha mente. Eu estava cuidando da casa, daquelas tarefas diárias que, ao longo do tempo, viraram minhas únicas companheiras. Entre organizar as roupas, preparar a comida e atender ao choro do meu filho, eu não tive um segundo sequer de descanso. Senti meu corpo exausto, meu rosto cansado refletido no espelho do corredor. As olheiras profundas, o cabelo desalinhado, o semblante abatido. Eu quase não me reconhecia. Aquela Miriam, cheia de sonhos e planos, parecia ter desaparecido completamente, substituída por alguém apagado, uma versão desbotada de si mesma. Então, Carlos chegou. Ele entrou na sala, jogou o casaco sobre o sofá e sequer olhou na minha direção. Parecia que, aos poucos, ele estava se acostumando com a ideia de que a casa era um palco e eu era a única figura decorativa que ele esperava ver por ali, obediente e pronta para servi-lo. Ele não perguntou como eu estava, não fez qualquer menção ao fato de que eu passava o dia inteiro tentando manter as coisas no lugar, não demonstrou qualquer interesse pelo filho. Para ele, eu era simplesmente a pessoa que tinha a obrigação de fazer tudo funcionar. E a indiferença dele, tão fria e calculada, me atingiu mais uma vez como um golpe. Meus pais vêm aqui no sábado. Quero um jantar decente para eles. Ele disse, sem olhar, enquanto mexia no celular. A frase saiu sem qualquer gentileza, como se fosse uma ordem. Eu continuei em silêncio, observando enquanto ele digitava mensagens e ignorava minha presença, esperando que ele acrescentasse algo, talvez um por favor ou um você está bem, mas nada veio. A frieza em sua voz era tão penetrante que me fez estremecer. Preciso saber que posso contar com você para isso, Miriam.
Ele acrescentou, finalmente levantando os olhos e me encarando. Seu olhar era duro, implacável, e por um segundo senti vontade de rir, de questioná-lo se ele realmente achava que eu estava ali para satisfazer todas as suas vontades sem nunca questionar nada. Respirei fundo, tentando reunir alguma calma, mas as palavras saíram antes que eu pudesse impedir. Eu passo o dia inteiro cuidando da casa e do nosso filho. Estou exausta, Carlos. E, mesmo assim, você espera que eu organize o jantar para os seus pais como se fosse minha única responsabilidade? Ele bufou, impaciente, como se minhas palavras fossem um inconveniente, um detalhe insignificante. Se você não aguenta cuidar das responsabilidades da casa, Miriam, talvez devesse pensar em ser mais eficiente. Não é tão difícil. Minha mãe fazia tudo isso e ainda trabalhava. Ele disse, jogando as palavras no ar com desdém. Minha paciência estava por um fio. Sua mãe também tinha ajuda, Carlos. Ela sempre teve alguém para cuidar da casa, alguém que ajudava com vocês. E, no mínimo, ela tinha um marido que não a tratava como uma empregada. Ele me encarou, surpreso. Talvez porque eu raramente o confrontava, talvez porque ele nunca imaginou que eu fosse capaz de levantar minha voz contra ele. Mas a surpresa durou pouco. Em segundos, ele estreitou os olhos e disse com um tom de desprezo que me fez estremecer, sabe, Miriam, eu cansei dessa sua falta de gratidão. Eu trabalho, eu mantenho essa casa. Tudo o que peço é um jantar decente para meus pais. E você ainda se queixa? O desprezo na voz dele, a forma como ele se posicionava como grande provedor, mesmo sabendo que era eu quem contribuía financeiramente de maneira mais significativa, me encheu de uma raiva silenciosa. Mas eu segurei as palavras que queimavam na minha garganta, porque eu sabia que não adiantaria. Ele sempre teria uma desculpa, uma forma de virar a situação a seu favor, de me fazer sentir que eu era ingrata, incapaz. Eu me vi obrigada a concordar, a balançar a cabeça em sinal de submissão, e isso me feriu mais do que qualquer coisa. Eu não queria preparar aquele jantar, não queria vê-lo satisfeito com sua vitória. Mas, de algum modo, aceitei. Talvez porque já estava cansada de lutar contra uma parede, de tentar falar e não ser ouvida. Ou talvez porque, em algum lugar dentro de mim, eu já estivesse começando a planejar minha saída, uma forma de recuperar o controle sobre minha própria vida. E foi então que ele fez o pedido final, o pedido que me fez congelar. E depois que meus pais forem embora, você e esse bebê podem sair daqui. Eu preciso de paz, Miriam. Não posso continuar assim, com essa bagunça, esse caos. As palavras saíram da boca dele com uma frieza que eu jamais havia presenciado. Ele falou do nosso filho como se ele fosse um incômodo, um estorvo, algo a ser removido para que ele pudesse voltar ao seu conforto. E, naquele momento, algo dentro de mim estalou. Um silêncio se instalou entre nós, um silêncio que, para mim, era mais alto que qualquer grito. Eu me virei lentamente, ainda sem saber o que faria, mas com uma certeza quase palpável de que não cederia mais. Tudo bem, Carlos. Murmurei, minha voz saindo tão controlada que ele nem notou o veneno oculto em cada sílaba. Ele me olhou por um instante, satisfeito, como se tivesse vencido. Ótimo. Eu sabia que você entenderia. Respondeu, voltando a atenção para o celular. Dei-lhe as costas, segurando meu filho em meus braços. Caminhei até o quarto com passos firmes, meu coração batendo forte, uma fúria e uma determinação que não sentia havia tempos crescendo dentro de mim. Eu não iria sair daquela casa como ele imaginava. Não depois de tudo que eu suportei. Naquele momento, uma decisão começou a tomar forma em minha mente. A partir daquele instante, cada movimento meu se tornou calculado, quase ritualístico. Carlos mal sabia, mas aquele banquete que ele exigirá não seria o que ele esperava. Pela primeira vez em meses, eu me senti estranhamente em paz. Como se uma corrente invisível, até então apertada ao redor de meu peito, finalmente tivesse cedido. Eu sabia o que precisava ser feito. E, naquele momento, eu estava decidida a fazer justiça a mim mesma e ao meu filho. Eu comecei os preparativos como se realmente estivesse organizando uma grande recepção para os pais de Carlos.
Era quase engraçado o quanto fazia cada gesto com uma calma forçada, mas necessária. Fui até a cozinha e tirei os ingredientes da geladeira, organizando-os na bancada. Ele queria uma refeição digna de sua família, uma festa para impressioná-los. Pois bem, ele teria isso e muito mais. Enquanto cortava os legumes e preparava os temperos, a cozinha foi tomada pelo silêncio absoluto. Um silêncio que preenchia o ar como uma promessa, como uma despedida. Eu me movia com precisão, como se estivesse seguindo um plano muito bem arquitetado. Cada corte de faca, cada ingrediente misturado à panela parecia um ritual. E, durante todo o tempo, meus pensamentos corriam livres. Eu sabia que minha decisão já estava tomada, eu só precisava esperar o momento certo. No meio da tarde, liguei para um advogado. Expliquei rapidamente a situação, meu tom de voz calmo e seguro. Senti um certo alívio ao ouvir a resposta dele, ao saber que eu tinha o direito de decidir que aquela casa, minha casa, estava legalmente em meu nome. Eu pedi para que ele preparasse o pedido de divórcio e para que incluísse uma ordem de afastamento, de modo que Carlos não pudesse me ameaçar ou perturbar. Depois disso, fui até a delegacia e expliquei minha situação ao policial de plantão. Contei tudo com detalhes, o tratamento abusivo, as ameaças veladas, a tentativa de me expulsar da minha própria casa. Ele ouviu em silêncio e, ao final, garantiu que eu teria apoio caso precisasse. Eu me senti segura pela primeira vez em muito tempo. Havia ali uma possibilidade de libertação, uma chance de colocar um fim naquela opressão. E eu estava pronta para agarrá-la com todas as minhas forças. Na volta para casa, parei em uma loja de papelaria e comprei um bloco de anotações. Ao chegar, fui até o quarto e escrevi uma carta para o meu filho, uma carta que ele só iria ler anos mais tarde, quando fosse mais velho. Era uma carta que explicava tudo, mas que, acima de tudo, reafirmava o quanto eu amava e o quanto eu lutaria para garantir uma vida melhor para nós dois. Fechei a carta, dobrei-a com cuidado e a guardei em uma caixa junto com algumas poucas lembranças felizes que ainda restavam daquele casamento. Naquela noite, Carlos chegou em casa como de costume, sem olhar para mim, sem perguntar sobre o nosso filho. Ele apenas murmurou algo sobre o jantar do dia seguinte, deixando claro que esperava a perfeição. Mal sabia ele que aquela perfeição viria em forma de justiça, que o jantar seria, de fato, memorável, mas não pelo motivo que ele imaginava. No dia seguinte, eu me levantei cedo. Arrumei a casa, organizei a mesa de jantar com esmero, escolhendo os melhores pratos, os melhores talheres, os copos mais bonitos. Cada detalhe parecia uma ironia viva. Havia flores no centro da mesa, guardanapos dobrados com capricho, a luz suave das velas espalhando um brilho cálido pelo ambiente. Era quase como se eu estivesse me despedindo daquela vida, daquela falsa estabilidade. Por volta das 6 da tarde, enquanto o sol já se escondia atrás das montanhas, eu recebi a confirmação que tanto esperava. O advogado me ligou para avisar que os documentos estavam prontos, incluindo o pedido de divórcio e a ordem de afastamento. Ele combinou de me encontrar naquela noite, depois do jantar, para a entrega formal. Às 7, os pais de Carlos chegaram, cheios de sorrisos e palavras amistosas, como se todo o desprezo que sentiam por mim tivesse desaparecido naquele momento. Eu os recebi com a mesma cordialidade, mantendo um sorriso neutro, escondendo a verdade por trás de uma máscara de serenidade. Era quase cômico ver a mãe de Carlos, tão à vontade, tão segura de sua influência. Mal sabia ela que, ao final daquela noite, seu controle sobre nossas vidas se desmancharia. Carlos chegou logo depois, e seu olhar percorreu a sala, orgulhoso do que via. Sem dizer uma palavra, ele acenou para mim o gesto que parecia mais um comando do que um agradecimento. Para ele, eu era a esposa obediente, a mãe dedicada que não ousaria desafiá-lo. Ele jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Durante o jantar, eu mantive a conversa leve, educada, como se estivesse realmente interessada em tudo o que eles tinham a dizer. A mãe de Carlos falava sobre o exemplo que seu casamento era para nós, e o pai concordava com um sorriso satisfeito, enquanto Carlos aplaudia cada palavra, como se aquilo fosse a única verdade existente.
Eu observava tudo com uma calma que parecia vir de outro mundo, uma paz que se enraizava em mim conforme cada minuto passava. Finalmente, quando o jantar terminou e as sobremesas foram servidas, o clima de satisfação se espalhou pelo ambiente. Carlos me lançou um olhar de aprovação, como se eu tivesse passado em algum teste importante. E foi exatamente nesse momento que eu me levantei, caminhando até a porta de entrada. Senti o coração pulsando forte, mas a determinação dentro de mim era maior que qualquer hesitação. Vou buscar algo no carro, disse eu, de forma tranquila, sem olhar para trás. Quando abri a porta, vi o advogado esperando do lado de fora, com os papéis em mãos, e ao seu lado, 2 policiais. Respirei fundo e acenei para que eles entrassem. A surpresa estampada no rosto de Carlos foi impagável. Seus pais pareciam petrificados, como se não entendessem o que estava acontecendo. A mãe dele começou a falar algo, mas a voz sumiu quando viu os policiais e os documentos em cima da mesa. Esses são os documentos do divórcio, anunciei, estendendo-os para Carlos, que ainda estava congelado no lugar, sem conseguir acreditar no que via. A casa é minha, e você não tem direito de me expulsar daqui. Eu já tomei todas as providências legais para garantir isso. Carlos começou a se levantar, mas os policiais se aproximaram, firmes. Senhor, é melhor que colabore, disse um deles, segurando Carlos pelo braço quando ele tentou argumentar. Seus pais estavam incrédulos, e a mãe dele começou a gritar, mas minha voz a silenciou. Esta é minha casa. Eu fui paciente, fui dedicada, fui tudo o que vocês esperavam de mim. Mas não serei mais o fantoche de ninguém. Hoje, eu estou recuperando minha vida. Vocês terão que ir embora. Carlos me olhava com uma mistura de choque e ódio, mas também com uma impotência que me deu a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Ele se recusou a assinar os documentos ali, mas isso não me importava. Eu sabia que tinha vencido. Sabia que, pela primeira vez, eu tinha quebrado as correntes invisíveis que me prendiam. Naquele momento, enquanto os policiais o escoltavam para fora, eu senti o peso do passado cair dos meus ombros. A casa estava em silêncio, um silêncio diferente, um silêncio de liberdade. E ali, naquele espaço finalmente só meu, eu prometi a mim mesma que nunca mais abriria mão da minha voz, da minha dignidade, da minha paz. Quando a porta se fechou atrás de Carlos e dos pais dele, a casa mergulhou em um silêncio tão profundo que quase parecia real. Por alguns segundos, permaneci ali, imóvel, escutando a batida suave do meu próprio coração, sentindo a presença do meu filho dormindo em segurança no quarto ao lado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele lugar me pertencia de verdade. E, naquele silêncio abençoado, eu soube que, enfim, estava livre. Eu passei os dias seguintes em uma espécie de transe, reorganizando não só a casa, mas a mim mesma. O advogado entrou em contato comigo para avisar que Carlos finalmente assinara o divórcio, pressionado pela ordem de afastamento que o impedia de se aproximar. Ele estava furioso, claro. Tentou me enviar mensagens, fazer chamadas, mas tudo era bloqueado pela determinação judicial. Nos poucos recados que conseguia deixar, ele ameaçava me arruinar, dizia que eu pagaria caro por aquilo. Mas, enquanto ele tentava me intimidar, eu sentia um alívio crescente, como se cada palavra que ele lançava contra mim fosse um lembrete da minha coragem, da força que eu tinha finalmente encontrado. Com o divórcio oficializado, o processo de reconstrução começou. Voltei ao trabalho com mais vigor, retomei projetos que antes estavam parados e senti no espírito, que antes estava apagado, reviver aos poucos. Minha carreira, que parecia um sonho distante durante o casamento, voltou a florescer. Meus colegas comentavam como eu parecia renovada, mais confiante. E, cada vez que eu recebia um elogio ou fechava um projeto, era como se a Miriam antiga, aquela que eu havia enterrado por tanto tempo, estivesse de volta. Minha relação com meus pais também se fortaleceu nesse período. Durante o casamento, eu tinha me afastado deles, sentindo vergonha de admitir o que passava dentro de casa. Eu tinha medo de suas reações, de ouvir o "nós avisamos" quando confessasse tudo. Mas, ao contrário do que temi, eles me acolheram,
oferecer um apoio e, mais que isso, respeito pela decisão que eu tomei. Minha mãe, em especial, me abraçou como nunca antes, com uma compreensão que só alguém que já experimentou sofrimento poderia ter. E eu soube que tinha, de fato, uma rede de apoio sólida, algo que Carlos nunca seria capaz de compreender. Quanto aos pais de Carlos, a situação foi outra. Eu soube, por amigos em comum, que a mãe dele ficou inconformada com o divórcio, tentando o tempo todo reforçar a ideia de que eu estava errada, que eu era uma ingrata. Mas, aos poucos, até mesmo ela percebeu que não tinha poder sobre mim, que minhas escolhas estavam fora de seu alcance. Ela e o pai de Carlos tentaram ajudá-lo, é claro, acolhendo-o em sua casa, mas a dinâmica entre eles mudou. Não demorou para que o desprezo e a decepção tomassem lugar do orgulho que eles sentiam. Afinal, Carlos não era mais o homem da casa, e sem o apoio financeiro, sua vida estava longe do conforto que ele esperava. Carlos, por sua vez, sofreu as consequências mais intensas. Sem a estabilidade da nossa casa e do meu apoio, ele precisou buscar outras formas de sustento. Perdeu o emprego pouco tempo depois do divórcio e ouvi dizer que passou a morar com amigos sem nunca realmente conseguir se organizar. A arrogância e a prepotência que ele exibia comigo foram esmagadas pelas circunstâncias. Talvez, pela primeira vez, ele tenha sentido o peso da própria irresponsabilidade, do egoísmo que o levou a perder tudo. Mas, para mim, ele era apenas uma sombra do passado, alguém que eu não permitia mais que ocupasse espaço nos meus pensamentos. Meu filho e eu finalmente encontramos uma rotina que era nossa, construída sobre escolhas minhas, sem a imposição de alguém que desprezava o amor que eu tinha para oferecer. Cada riso dele, cada passo de descoberta era um lembrete da liberdade que conquistamos. Eu via crescer em um ambiente seguro, sem a influência tóxica de um pai ausente e desrespeitoso. E, em cada sorriso que ele me dava, sentia a confirmação de que fiz a escolha certa, de que esse futuro que construí era o melhor para nós dois. Com o tempo, comecei a abrir meu coração para novas possibilidades, mas sempre com cuidado. Saí algumas vezes com colegas e amigos, mas nunca me precipitei. Para mim, o importante era recuperar a confiança em mim mesma, a segurança que tinha perdido ao longo dos anos com Carlos. Era um processo lento, mas gratificante. Aprendi a ouvir minha intuição, a respeitar meus limites, a colocar meu bem-estar em primeiro lugar. Em uma tarde tranquila, enquanto eu caminhava com meu filho no parque, observei-o correndo pelo gramado, os olhos brilhando de alegria e curiosidade. E ali, ao ver aquela alegria tão simples e verdadeira, senti uma paz que há muito não experimentava. Soube que, mesmo com todas as lutas e sofrimentos, a vida tinha me dado uma nova chance de ser feliz. Olhei ao redor e respirei fundo, sentindo o ar fresco do fim de tarde, o sol tocando minha pele como uma promessa silenciosa de que dias melhores estavam por vir. E, naquele momento, me despedi de tudo o que passei, de todas as dores, das noites de angústia, das feridas que precisei enfrentar. Eu estava pronta para seguir em frente, com a certeza de que, não importa o que viesse, eu sempre teria força para recomeçar. A partir daquele dia, meu passado tornou-se apenas uma lembrança, um aprendizado, uma história que, embora tivesse me marcado profundamente, agora pertencia ao silêncio. E, com meu filho ao lado, com a minha coragem renovada, comecei a escrever as páginas de uma nova vida, livre, finalmente, para ser quem eu sempre fui, Miriam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!